Você não está exausto pelo que faz, mas sim profundamente drenado pelo que pensa. A sensação é de que, mesmo quando o seu corpo para, a sua mente continua correndo uma maratona interminável em uma esteira que não leva a lugar algum. Imagine, por um segundo, que a sua mente é uma sala de estar. O problema é que ela está abarrotada de móveis velhos, caixas de memórias que você não visita há anos, e presentes indesejados de preocupações futuras que talvez nunca se concretizem. Você tropeça nesses objetos invisíveis o dia todo, gastando uma energia vital apenas para navegar pelo caos interno que você mesmo permitiu que se instalasse. Essa desordem não é inofensiva, ela é o peso morto que ancora o seu potencial e transforma dias produtivos em batalhas exaustivas contra a própria cabeça. A verdade brutal é que a maioria de nós vive operando no limite da capacidade cognitiva, não por excesso de demanda externa, mas por absoluta falta de filtro interno. Nós aceitamos cada pensamento intrusivo como se fosse uma ordem de comando, reagindo a ruídos como se fossem sinais de emergência. Mas e se eu te dissesse que você pode esvaziar essa sala? Hoje, eu vou te ensinar o conceito de triagem cognitiva. Não se trata de uma meditação passiva ou de tentar, em vão, parar de pensar. É um método ativo, cirúrgico e prático para identificar o que é lixo, categorizar o que é útil e descartar impiedosamente o que apenas ocupa espaço. Ao final deste conteúdo, você terá a chave mestra para trancar a porta da sua mente contra o ruído e abrir as janelas para a clareza. Eu não estou falando sobre teorias abstratas ou positividade tóxica que ignora a realidade difícil da vida moderna. Falo como alguém que já esteve exatamente onde você está agora, paralisado pela análise excessiva, acordando cansado e vivendo em um estado de alerta constante que corrói a saúde e os relacionamentos. A diferença entre a ansiedade crônica e a paz mental não é a ausência de problemas, mas a habilidade de curar o ambiente onde esses problemas são processados. O domínio que vamos construir aqui é sobre soberania mental. É sobre retomar o controle do território mais valioso que você possui e que, infelizmente, tem sido invadido por distrações baratas e medos infundados. Você vai aprender a pensar menos, porém, com uma qualidade e uma precisão infinitamente superiores. O que vamos fazer nos próximos minutos é uma limpeza profunda, removendo camadas de poeira mental que se acumularam por décadas de desatenção. Você vai descobrir que a leveza que tanto procura não está na próxima conquista, na próxima compra ou nas próximas férias, mas na subtração do que é desnecessário agora. Se você sente que a sua cabeça está tão cheia que não cabe mais nenhum único momento de paz genuína, e se você está disposto a finalmente despejar esses inquilinos mentais que não pagam aluguel na sua consciência, este é o momento da virada. Respire fundo, desconecte-se das distrações externas e prepare-se para o essencial. Se isso já aconteceu com você, se essa exaustão te soa familiar, fica comigo até o final. Vivemos atualmente na era da obesidade mental, um fenômeno silencioso e devastador, onde a retenção indiscriminada de informações se tornou o padrão operacional. A maioria das pessoas trata a própria mente como um depósito negligenciado, empilhando ansiedade sobre um futuro incerto, culpas de um passado imutável e fragmentos de dados inúteis do presente. O problema central não é a sua falta de capacidade intelectual ou emocional para lidar com a vida, mas sim o excesso absurdo de carga que você insiste em carregar sem nenhum critério de filtro. Você jamais permitiria que o lixo físico se acumulasse na sua sala de estar até bloquear a passagem. No entanto, permite passivamente que pensamentos tóxicos e irrelevantes ocupem o espaço nobre da sua consciência. Essa acumulação desenfreada cria uma densidade sufocante, onde a clareza não consegue penetrar, transformando sua mente em um ambiente hostil para você mesmo. Esse comportamento de acumulador mental cobra um preço altíssimo na sua fisiologia, muitas vezes invisível até que o corpo comece a falhar. Você sofre de fadiga de decisão antes mesmo de o dia começar de verdade, sentindo uma irritabilidade constante e a flor da pele que corrói suas relações mais próximas sem motivo aparente. Existe uma sensação perene e angustiante de estar sempre atrasado, correndo desesperadamente apenas para permanecer no mesmo lugar, enquanto a vida acontece à sua volta. Não é o trabalho físico ou as tarefas do dia a dia que te esgotam. É o peso morto de processar milhares de microdramas internos que não têm nenhuma utilidade prática. Você acorda já sentindo o peso do mundo, não porque o mundo mudou durante a noite,
mas porque você não descansou de verdade. Sua mente continuou trabalhando no turno da noite, resolvendo problemas que nem sequer existem. A armadilha mais cruel e comum é acreditar que a solução para esse caos instalado é tentar pensar ainda mais. Somos condicionados culturalmente a crer que, se analisarmos um problema obsessivamente, se repassarmos aquela conversa difícil 1000 vezes ou simularmos todas as catástrofes possíveis, encontraremos uma saída segura. Mas isso é uma ilusão perigosa. Você não consegue sair de um buraco cavando mais fundo na mesma direção. O ruído interno se disfarça habilmente de produtividade, fazendo você confundir preocupação crônica com preparação e ansiedade com resolução de problemas. A verdade libertadora é que o excesso de análise gera paralisia, não movimento. Você precisa urgentemente aprender que a inteligência real não está enquanto você consegue segurar na cabeça ao mesmo tempo, mas na coragem de soltar o que não serve, pensando menos para finalmente pensar melhor. Eu compreendo profundamente o seu ponto de partida e a exaustão que ele traz, pois o ruído interno é, sem dúvida, o maior ladrão de energia vital da atualidade. Quero que você saiba que sentir-se assim não é um sinal de fraqueza pessoal ou incompetência, mas um sintoma natural de viver em um mundo desenhado para fragmentar sua atenção a cada segundo. Ninguém nos ensinou na escola a higiene mental necessária para sobreviver a esse bombardeio constante, e é compreensível que você se sinta perdido em meio a tanta estática. Reconhecer que a sua mente se tornou um lugar barulhento e desorganizado não é uma derrota, é o início fundamental da retomada de controle. Estamos aqui para validar essa dor e, mais importante, para declarar que ela não precisa ser sua sentença perpétua. O silêncio que você busca não está longe. Ele está apenas soterrado sob camadas de entulho que vamos começar a remover agora. A primeira etapa inegociável do minimalismo mental é o que chamamos de inventário do caos. Um processo de reconhecimento brutalmente honesto sobre o que habita a sua mente. Imagine por um momento que você entra em um quarto da sua casa onde não é possível dar um único passo sem chutar uma caixa velha, tropeçar em roupas sujas ou esbarrar em móveis quebrados. Essa é a representação visual exata da sua mente agora. Um espaço nobre entulhado de pensamentos que não são fatos, mas sim lixo cognitivo acumulado. A maioria do que você chama de pensamento é apenas repetição automática de medos antigos ou roteiros mentais que nunca foram questionados. Para organizar, você precisa primeiro acender a luz e ver a bagunça real, sem julgamento, apenas com a frieza de um auditor que precisa catalogar o estoque. Vamos transformar essa metáfora em uma ação prática imediata. Eu quero que você pare e liste agora, mentalmente ou no papel, as 3 maiores preocupações que estão drenando a sua bateria neste exato segundo. Ao colocar esses monstros no papel, você perceberá que eles perdem a qualidade fantasmagórica e assustadora que têm quando estão soltos no escuro do seu crânio. Ao externalizar o caos, você retoma a autoridade sobre ele, separando o que é um problema real que exige solução do que é apenas ruído estático gerado pela ansiedade. A clareza surge quando você para de tratar todo o pensamento como uma verdade absoluta e começa a tratá-los como objetos que podem ser avaliados, manuseados e, principalmente, descartados se não tiverem utilidade. Pense na absurdidade da situação atual. Se você não paga aluguel por espaço extra na sua casa física, por que continua deixando pensamentos destrutivos e improdutivos morarem de graça na cobertura mais valiosa da sua existência? Você jamais convidaria uma pessoa que te ofende e te agride para dormir no seu sofá, mas faz isso diariamente com autocríticas e cenários catastróficos. O inventário do caos serve para te lembrar que você é o proprietário dessa casa mental, não o inquilino refém. É hora de emitir a ordem de despejo para tudo aquilo que ocupa espaço sem oferecer valor, criando vácuo para que novas ideias e soluções possam finalmente respirar e florescer. Uma vez que você identificou o entulho, aplicamos a regra do essencialista, que se baseia na premissa de que apenas 1% dos seus pensamentos merecem sua total atenção emocional e engajamento. O restante é apenas barulho de fundo, uma rádio mal sintonizada que você aprendeu a tolerar. O essencialista não é aquele que faz mais coisas em menos tempo, mas aquele que sabe discernir o sinal vital no meio do ruído ensurdecedor. A pergunta de ouro que deve guiar o seu filtro interno a partir de hoje é: eu posso resolver isso ou agir sobre isso nos próximos 5 minutos? Se a resposta for não, esse pensamento deve ser arquivado ou descartado imediatamente. Vamos visualizar isso em um micro cenário comum. Você recebe uma crítica dura no trabalho
ou um comentário atravessado de um familiar. A reação padrão seria ruminar aquilo por horas, repetindo a ofensa, criando diálogos de defesa e sentindo a raiva crescer no peito. O essencialista, no entanto, age diferente. Ele extrai a lição prática em 30 segundos. O que posso aprender com isso? E deliberadamente deleta o tom de voz, a expressão facial do outro e a carga emocional da memória. Ele guarda o dado útil e joga fora a embalagem tóxica. Minimalismo mental não é ter a mente vazia ou alienada. É ter a mente cirurgicamente focada apenas no que importa, preservando sua energia para a construção e não para a defesa. Se essa abordagem de selecionar intencionalmente o que permanece na sua mente fez sentido para você, quero que você firme esse compromisso agora. Comente aqui embaixo. Eu escolho a clareza. Ao escrever isso, você não está apenas engajando com um conteúdo. Você está enviando um sinal claro para o seu cérebro de que a era da passividade acabou e que, a partir de hoje, você é o porteiro rigoroso da sua própria consciência. Faça esse gesto simbólico de retomar o controle antes de avançarmos, pois a próxima etapa exige que você esteja decidido a proteger o seu território mental contra novas invasões. Agora que começamos a limpar o que já estava dentro, precisamos falar sobre o detox de entradas, ou inputs. Você não pode esperar limpar sua mente se continua jogando sacos de lixo nela, através de um consumo digital desenfreado e passivo. A sua mente é uma máquina de processamento. Se você a alimenta com notícias sensacionalistas, comparações injustas de redes sociais e polêmicas irrelevantes, logo nas primeiras horas do dia, o resultado será inevitavelmente ansiedade e confusão. Criar janelas de silêncio absoluto não é uma preferência estética. É uma necessidade biológica para o cérebro moderno se recalibrar e funcionar em sua potência máxima. Experimente esta ação prática. Amanhã, proteja seus primeiros 30 minutos do dia, como se sua vida dependesse disso, porque a qualidade dela depende. Imagine o momento do café da manhã, sem o celular na mão, sem a televisão ligada, sem vozes externas ditando como você deve se sentir. Sinta apenas o sabor do café, a textura do pão. Observe a luz entrando pela janela e ouça o silêncio da casa. Nesse microcenário, sua mente descansa e se organiza antes de começar a trabalhar, em vez de já iniciar a jornada sobrecarregada e reativa. Proteger a sua atenção logo cedo é o maior ato de respeito próprio que você pode cultivar. Ao fechar as torneiras de informação inútil, você notará que a fome por distração diminui. O silêncio deixa de ser constrangedor e passa a ser um refúgio luxuoso onde você encontra as suas melhores ideias. A maioria das pessoas tem medo do silêncio porque é nele que elas encontram a si mesmas. Mas você, armado com o minimalismo mental, usará esse espaço para desenhar a vida que deseja. O detox de entradas garante que a limpeza que fizemos nos passos anteriores não seja em vão, mantendo o ambiente mental higienizado e pronto para a produtividade real, e não para a ocupação frenética que a sociedade aplaude. Finalmente, chegamos à arte do desapego, ou letting go, que é a habilidade suprema de observar o pensamento sem se fundir a ele. Imagine que sua consciência é o céu azul, vasto e imutável, e seus pensamentos são apenas nuvens passageiras, algumas brancas e inofensivas, outras escuras e tempestuosas. O erro que cometemos é achar que somos a nuvem, sendo arrastados pela tempestade, quando na verdade somos o espaço onde ela acontece. Aprender a olhar para um pensamento ansioso e dizer, "Ah, lá vem aquela história de novo", sem embarcar nela, é a chave da liberdade emocional definitiva. Visualize uma discussão hipotética que surge na sua cabeça enquanto você toma banho, algo que acontece com quase todo mundo. Você começa a brigar, a pensar no que deveria ter dito, a sentir o coração acelerar e os músculos tensionarem. Nesse momento, o minimalista mental percebe a armadilha, sorri internamente e diz, "Eu não preciso participar dessa briga imaginária." Ele volta a sentir a temperatura da água, o cheiro do sabonete, e deixa o pensamento dissolver-se como espuma no ralo. Essa capacidade de não morder a isca mental é o que separa uma mente caótica de uma mente soberana. Para aplicar isso, use a visualização da folha no rio sempre que um pensamento obsessivo tentar te capturar. Imagine esse pensamento escrito em uma folha seca que caiu em um riacho. Você está na margem, apenas observando a folha ser levada suavemente pela correnteza, ficando cada vez menor, até desaparecer na curva do rio. Você não entra na água para salvá-la.
Você não joga pedras nela, você apenas deixa ir. Não segure o que te fere apenas porque é familiar. A familiaridade com a dor é um vício que o minimalismo mental quebra, devolvendo a você a leveza de ser apenas o observador da sua própria experiência. Feche os olhos por um instante e imagine vividamente que você está sentado diante de uma mesa de trabalho colossal, transbordando de pilhas de papéis desorganizados, post-its com urgências atrasadas e telefones tocando incessantemente de todos os lados. Ao seu redor, dezenas de pessoas gritam seu nome simultaneamente, exigindo respostas imediatas para problemas que você nem sequer compreende totalmente. Sinta a tensão física subindo pelo seu pescoço, o aperto no peito e a respiração curta de quem está se afogando em seco. Esse cenário caótico e ensurdecedor não é um escritório ruim, é a representação exata de como a sua mente tem operado nos últimos anos. Você tenta desesperadamente ler um documento enquanto atende um telefone e responde a alguém, mas o resultado é apenas erro, frustração e uma exaustão paralisante que te impede de sair do lugar. Agora, visualize a virada radical. Em um movimento de pura autoridade e decisão, você se levanta e, com um único gesto amplo do braço, empurra absolutamente tudo o que está sobre a mesa direto para o lixo. O barulho das pilhas caindo cessa abruptamente. Os telefones param de tocar como mágica e as vozes se calam, deixando um silêncio profundo e restaurador preencher a sala. Sobre a superfície agora limpa e polida da mesa, você coloca apenas uma única folha de papel branca e uma caneta de traço firme. Nada mais existe naquele ambiente além de você e essa única tarefa diante dos seus olhos. Perceba como a luz do ambiente parece mudar, tornando-se mais nítida e acolhedora, transformando aquele lugar de tortura em um santuário de foco absoluto. Sinta o peso saindo instantaneamente dos seus ombros e o ar preenchendo seus pulmões com uma facilidade e profundidade que você não sentia há muito tempo. Ao olhar para aquela única folha de papel, você percebe que ela representa o seu momento presente, o aqui e agora, a única coisa que realmente exige a sua atenção e competência. Todo o resto, o barulho, as pendências, os gritos, era apenas ruído mental drenando sua vitalidade. É exatamente assim que sua mente deve e pode operar a partir de hoje, resolvendo uma única equação por vez, no silêncio da clareza, onde a ansiedade não consegue sobreviver por falta de combustível, e onde a sua produtividade flui como um rio desimpedido. A grande mentira que nos contam repetidamente é que para sermos bem-sucedidos ou felizes, precisamos adicionar coisas à nossa vida. Mais informações, mais preocupações, mais estratégias. Mas o verdadeiro poder mental nasce da subtração, não da adição. Você agora compreende, com clareza cristalina, que uma mente ocupada não é sinônimo de uma mente produtiva. Muitas vezes, é apenas uma mente desorganizada, fugindo da realidade. O silêncio que você experimentou na nossa visualização não é um vazio assustador. É espaço vital. É espaço para a criatividade florescer, espaço para uma conexão genuína com as pessoas que você ama, e espaço para simplesmente ser quem você é, sem a pressão constante de performar para uma plateia invisível e crítica dentro da sua própria cabeça. A diferença entre quem você era no início deste vídeo e quem você é agora reside na compreensão de que você segura o controle remoto e não é obrigado a assistir a cada canal de desastre que sua ansiedade tenta sintonizar. Este é o momento da sua revelação definitiva. Você não é os seus pensamentos. Você é a consciência soberana que os observa. Quando você para de lutar contra o ruído e simplesmente escolhe, com elegância, não se engajar com ele, a guerra interna termina instantaneamente. É como segurar uma brasa acesa com força. Ela só queima a sua mão enquanto você a aperta contra a pele. No momento em que você abre a mão, no momento em que pratica o desapego que discutimos, a dor cessa e a cura começa. O minimalismo mental é, em essência, esse abrir de mãos deliberado. É a decisão corajosa de parar de carregar o peso do mundo nas costas, entendendo profundamente que o planeta continuará girando mesmo se você não estiver se preocupando com ele 24 horas por dia. Sua responsabilidade não é prever o futuro, mas estar inteiramente presente no agora. Imagine a sua energia mental como um feixe de luz. Antes, ela estava dispersa através de um prisma, fraca e espalhada em todas as direções, iluminando tudo sem aquecer nada. Agora, aplicando a triagem cognitiva, essa luz se torna um laser, focado,
intenso e capaz de cortar qualquer obstáculo que a vida coloque à sua frente. Esse é o estado de fluxo que atletas e grandes líderes buscam, e ele está disponível para você não pelo esforço excessivo, mas pela remoção inteligente das distrações. Você deixa de ser uma vítima do seu ambiente interno para se tornar o arquiteto dele. Para selar essa mudança de identidade e ancorar esse novo estado na sua neurologia, quero que você faça uma afirmação verbal agora, alto ou em silêncio. Repete comigo. Eu escolho a lucidez. Sinta o peso dessa escolha. É a declaração de que o caos termina aqui e uma nova era de foco começa. Percorremos um longo caminho nestes poucos minutos de imersão. Começamos reconhecendo a exaustão causada pelo depósito de lixo mental, passamos pelo inventário do caos para nomear os inimigos, aplicamos a regra do essencialista para filtrar o 1% que realmente importa, instituímos o detox de entradas para proteger sua paz e dominamos a arte do desapego. Você agora possui o mapa completo para transformar o ruído estático em silêncio produtivo e a ansiedade paralisante em ação focada. Esta não foi apenas uma lição teórica, foi um resgate da sua soberania mental. A promessa inicial era eliminar o ruído, mas o resultado é muito maior. Você ganhou a sua vida de volta. Lembre-se de que essa limpeza não é um evento único, mas uma higiene diária, tão vital quanto escovar os dentes. Todo amanhecer é uma nova oportunidade sagrada de esvaziar o copo. Ao fecharmos este capítulo, leve com você a certeza de que uma mente calma é a arma mais poderosa que você pode possuir em um mundo caótico. Ela é a base de toda riqueza verdadeira e de toda felicidade duradoura. Não permita que o barulho do mundo lá fora roube novamente o santuário que construímos aqui dentro hoje. Carregue este silêncio com você como um escudo impenetrável. Se esta jornada te trouxe 1 milímetro de alívio, ou 1 segundo de clareza, seu próximo passo é solidificar esse compromisso com você mesmo. Inscreva-se no canal para continuar vivendo com mais leveza e propósito. E se você conhece alguém que está se afogando nos próprios pensamentos, compartilhe este vídeo. Seja o farol que ajuda outros a encontrar a margem. Vá agora, desligue o ruído e viva a sua verdade.